gerada por lentes. Então o nome aqui do tópico é bem grande, determinação gráfica da imagem gerada ou formada por lentes esféricas. Determinação gráfica, porque a gente não vai fazer conta nenhuma, a gente vai usar detalhes que a gente conhece sobre as lentes, sobre o comportamento óptico da lente, para graficamente prever o que vai acontecer. Então a primeira situação aqui são as lentes convergentes, porque para elas tem várias possibilidades, assim como os espelhos côncavos, muito bem? Lente convergente, as setinhas ficam simulando um bordo fino. Tem foco e tem ponto de principal. Tem foco e ponto de principal, tem que estar mais ou menos à mesma distância. Essa aqui, peraí, convergente tem que aproximar. Se vai aproximar, esse foco é a imagem, é assim que eu penso. Aqui é o objeto. Vou primeiro pegar um objeto e colocar ele atrás do ponto de principal. E já vou aproveitar aqui embaixo e fazer uma outra lente no mesmo modelo para o estudo subsequente. Beleza, beleza. F-I-I-A-I, F-O-I-A-O. E lá está a primeira posição do meu objeto. Belo objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco, e já que vai formar a imagem, sai pelo foco imagem. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Onde os raios se encontram vai estar o que da imagem? O pé ou a cabeça? Se a luz sai da cabeça, forma a cabeça da imagem, com certeza. E ali, olha que bonitinha, características, por favor. Menor, real, porque é feita de luz, de fato, real. E invertida, porque está de cabeça para baixo. Invertida. Essas são as características. Agora eu vou começar a aproximar o objeto da lente. Vou botar ele bem no centro, no ponto de principal. Ponto de principal que antes era o centro de curvatura. O raio que chega paralelo sai pelo foco imagem. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E esses raios se encontram, olha bem aonde? No ponto de principal. E se a gente vai medir bem direitinho, a gente percebe que está com o mesmo tamanho, características. Isso, continua real porque é a luz que forma ela. Continua invertida porque está de cabeça para baixo. E agora é igual em tamanho. Igual em tamanho. Oi. No primeiro exemplo, se o raio que vem do ponto de principal, qual a diferença? Aí é que tá, cara. Nesse caso, não tem nenhuma luz que vai passar pelo ponto de principal vinda do objeto e ir para o outro lado. Certo? De qualquer maneira, olha que legal, cara. Se tu quiser ampliar a tua lente virtualmente e usar virtualmente raios que passariam por ali, eles encaixariam exatamente no mesmo ponto. Essa é a beleza. Tu pode usar o raio que tu quiser, assim como nos espelhos, né? Daqueles 4 raios nós escolhemos 2. Mas os outros 2, se tu for traçar na mesma figura, eles vão lá e encaixam. Tá? Então, se tu quiser aumentar essa figura, pegar um raio que sai daqui, ele vai passar pelo ponto de principal. Como vai estar bem aqui embaixo, ele vai passar de tal forma que belisca aqui exatamente onde tem que beliscar. Muito boa pergunta, show de bola. Já deu para perceber que à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta e cresce. Ó. Então eu já estou esperando algo diferente na próxima situação. Aonde será que eu vou colocar o objeto agora, galera? Exatamente, é ali que eu vou fazer o teste agora. Peguei a minha lente, vou marcar as regiões importantes, foco, ponto de principal, foco, ponto de principal, imagem, imagem, objeto, objeto. Vou botar o objeto bem entre o ponto de principal e o foco e vou ver o que acontece. O raio que chega paralelo sai pelo foco, são os raios que eu me habituei a usar, tu não é obrigado a usar os mesmos. O raio que atinge o centro óptico passa reto ou sai com o mesmo ângulo, mesma interpretação. E ali está a imagem, bem como a gente previu.
À medida que o objeto se aproximou, a imagem se afastou e cresceu. E agora ela se afastou mais ainda e já está nitidamente maior. Continua então. Isso. Continua invertida, continua real e agora ela ficou maior. Tá sentindo? Hã? Isso, cheiro de merda. Por quê? Ah, não, professor. É que eu estou pensando. Não, sem essa piadinha de mau gosto, por favor. Meu pai sempre fazia isso. Ó, tá fedendo, tá pensando. Né? Porque nessa idade a gente só pensa merda. Né? Meu pai sempre falava isso pra mim. Ficava muito orgulhoso. Galera, olha só. Não que eu não concordasse, né? Mas passa, fica tranquilo, tá, cara? Uma hora tu começa a te concentrar um pouco mais na vida. E o Facebook, como é que tá? Quantas horas por dia? Tá medindo? Bota na conta, meu querido. Galera, o cheiro de merda que eu me refiro nesse caso é o seguinte, ó. Quando tu bota um objeto no foco, se tu não sabe o que vai acontecer, tu erra. Por quê? O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Se tu não está esperando que os raios saiam paralelos, tu acaba fazendo eles ou se encontrar ou se afastar. Aí tu vai acabar prolongando ou fazendo eles se cruzar e vai errar. Tu tem que esperar que vai dar essa merda aqui, ó. Tem que esperar. Se está no foco, pode te preparar, vai dar merda. Os raios refratados ficam paralelos. Adiantaria prolongar? Não, né? Não adianta prolongar, porque retas paralelas se encontram no infinito. É uma brincadeirinha que a gente fala, né? Porque quando a gente olha para retas paralelas, dá a impressão de elas estarem se aproximando. Que nem tu olha para uma estrada, né? Longa e dá essa impressão. Bom, então o que eu tenho para falar sobre essa imagem? Parabéns, então é uma imagem imprópria. Ou ainda eu falo outra coisa sobre ela. Imagem imprópria. Ou forma-se no infinito. Está no mesmo. Forma-se no infinito. Eu me lembro como se fosse hoje. O Daílson comentou isso na aula. Eu estava no segundo ano quando aprendi um pouco de lentes. E eu pergunto, como assim, professor? O que acontece nessa hora, né? Eu me lembro me perguntando do espelho. E cara, tu pode verificar, quem tem um espelho de aumento em casa, pode verificar hoje o que acontece quando fica imagem própria. Né? Eu até te recomendei fazer isso na aula de espelhos. Pegar o espelho e tentar imitar as 5 posições, né, do espelho na tua casa. Seria um exercício incrível. Então tá lá bem próximo do espelho. Quando tu tá bem próximo do espelho, é isso aqui que está acontecendo na prática, ó, dá uma olhadinha. Essa última situação, que é a lente de aumento. Vamos dar uma olhada como é que se usa uma lente de aumento, então. Estamos ainda analisando as lentes convergentes. Tem o foco e o ponto de principal, foco, ponto de principal. Foco, imagem, ponto de principal, imagem. Foco, objeto, ponto de principal, objeto. Testamos em todas as 4 possibilidades, só falta uma. Quando o objeto está bem próximo. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto e os raios estão nitidamente se afastando, divergindo. O que eu faço? Prolonga. Sempre que os raios estão divergindo ou se afastando, tu pode ver onde eles se encontram, prolongando. Nitidamente, características da imagem, quais são? Pela primeira vez ela ficou virtual, é maior e é direita. Aliás, qual decorebinha vale a pena a respeito de virtual, direita, invertida e real? Sempre que é invertida, é real. Sempre que é direita, é virtual. Uma decorebinha importante. Então, ó, uma lente de aumento funciona igual a um espelho de aumento. E isso só vai acontecer quando o objeto está próximo da lente. Tá com a tua lente de aumento, tem que fazer assim, ó, encostar no objeto, grandão. Se tu afasta, pode dar qualquer uma dessas outras coisas. Pode não, tem que dar. Então tens uma lente de aumento, professor, não tenho um espelho de aumento, mas eu tenho uma lente de aumento. Pode brincar hoje em casa, vai fazer uma puta de uma tarefa. Pega a lente e encosta no objeto. Se não ficar maior, chama o padre. E vai afastando depois devagarzinho. Se chegar uma hora e não der um borrão, chama o padre. O borrão é essa hora, ó. Quando dá o borrão é porque a lente, o objeto ficou bem no foco da lente, certo? Aí nessa hora tu pode até medir aquela distância, tu já sabe a distância focal da tua lente, olha que legal.
Uma experiência idiota pode descobrir a distância focal de uma lente, né? Certo? Como, professor? Não entendi. Pega uma lente, olha o objeto bem de perto, bem bonito e grande. Oh, legal. Aí vai afastando, vai afastando. Na hora que borrar completamente, para. Mede essa distância, tá nessa situação. Mediu a distância focal da lente. Aí tu vai ver qual é a sensação que dá para olhar para uma imagem imprópria. Fica tudo borrado, tu não vê nada. Por isso que ela é chamada de imprópria. Afasta um pouco mais a lente do objeto. Vai parar nessa situação. Tens que ver maior e de cabeça para baixo. Senão, alguma coisa muito errada está acontecendo. E se eu continuo afastando, eu percebo que a imagem vai diminuindo, fica do mesmo tamanho, mas continua de cabeça para baixo. E depois a imagem diminui bastante, continuando de cabeça para baixo. Beleza? Uma experiência que vale a pena fazer se tens uma lentezinha de aumento. Aquela lentezinha para queimar formiga, botar fogo nas folhinhas, com certeza deve ter uma perdida na tua casa. Galerinha, agora que eu fiz a determinação gráfica da imagem, a gente vai ter que fazer a determinação analítica, que é fazendo continha. Para a tua felicidade, as continhas inicialmente são idênticas às continhas que nós fazemos para os espelhos. Então quem não aprendeu o espelho vai ter mais uma chance. Quem já aprendeu vai sair na frente. Manda. Faltou a lente de divergência. Ah, é verdade. Obrigado, amigo. Antes de fazer a determinação analítica, o colega aqui me lembrou adequadamente que eu estudei as lentes convergentes e esqueci da lente divergente, tadinha. Isso é um absurdo. Delicadeza da minha parte. Então olha só. Mesma coisa até agora. Fez a lente agora, supondo que ela tem bordos grossos. Nós não falamos ainda muito sobre isso. Só que eu sei que muda a posição dos elementos. Então foco imagem, ponto de principal imagem. Foco objeto, ponto de principal objeto. E o bacana dela é que eu não vou precisar estudar as 5 possibilidades. Basta uma. Não interessa onde tu vai colocar teu objeto. Podes colocar teu objeto aonde tu quiser. O desenho obtido vai ser sempre similar. O raio que chega paralelo sai pelo foco e pelo foco imagem. E o raio que atinge o centro óptico passa reto, não sofre desvio. O que está acontecendo com os raios que atravessaram a lente? Já que eles estão se afastando, o que eu devo fazer? Prolonga. Um deles já está prolongado aqui, ó. O outro eu vou prolongar a partir daqui, ó. E olha lá onde os prolongamentos se encontram. Bem ali. Oh, que meigo! Características daquela pequena imagem. Virtual porque é feita de prolongamento de luz. Assim como ali, ó. Direita e menor. Parabéns. Menor e direita. Por isso que a galera decora o maldito VMED, que só serve para tu lembrar que é virtual, menor e direita na lente divergente. Certo? Não adianta decorar o VMED sem saber o que significa. Deixamos a lente divergente por último justamente por ela ter apenas uma possibilidade. Só para não perder o embalo, vou citar aqui, na primeira galera de cara, você merece um zoom ali naquele desenho, olha só. É uma letra bonita, hein? Que traçado perfeito, incrível. Ó, negócio é o seguinte, galera, determinação analítica da imagem é só para relembrar. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é A mesmo? Aumento linear ou ampliação, show de bola? Isso, a altura da imagem, a altura do objeto, posição da imagem, posição do objeto. Beleza, é isso, cara. Agora tem que fazer exercício, não tem jeito. E adivinha, quando eram os espelhos, quem é que tinha foco positivo, quem é que tinha foco negativo? O côncavo, foco positivo, e o convexo. E as lentes, quem é que vai ter foco positivo e foco negativo?
As convergentes, que é que nem espelho côncavo, foco positivo, e as divergentes, foco negativo. É tudo igual. Se a imagem está de cabeça para cima, o I fica de cabeça para baixo. Se a imagem é real, o pelinha fica positivo. Isso é virtual. Lembra, né, que virtual não é tão bom quanto real. Certo? Então positivo é o real e virtual, meia boca, é negativo. É assim que eu brinco. Certo? Beleza? Não que não seja bom o virtual de vez em quando, mas o bom é pegar na realidade, né, cara? Sentir o gosto, aquela coisa. Só no virtual ali não dá tanto, não é tão legal. Certo? Galerinha, faz uns exercícios dessa parte. Faz, professor. Sei lá, cara, vamos fazer a primeira página. Posso ir comigo, rapidinho? Desculpa, querida. Olha só, faz lá a página 43 e 45. 43 e 45. Essa é a tarefa mínima, então. Página 43, página 45 do volume 4. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.